Oi, gente. Oi, José. José tá firme nas nossas lives. E aí, está me ouvindo? Tá tudo certo? Esperar o pessoal ir entrando. Provavelmente o Instagram tá avisando agora que a nossa live começou. Meu óculos tá dando bastante reflexo. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Já tomaram aquele banho legal para espantar a preguiça, espantar a falta de vontade de estudar, colocaram uma roupa confortável, mas que não seja pijama? Estão animados para nossa segunda aula de Química Geral, olha só. Aproveitando para me apresentar, eu sou a professora Stephanie. Live passada eu tava tão nervosa que eu não lembro nem se eu falei meu nome, gente. Eu sou a Stephanie, professora de Química Geral do Cursinho. E eu sou acadêmica em Engenharia Química. E eu vou trabalhar com vocês Química Geral durante o ano. Tô só dando um tempinho pro pessoal ir chegando, todo mundo ir se acomodando. Bom, quem assistiu a live passada, hoje será uma espécie de continuação. Nós teremos uma parte 2 do nosso modelo atômico. E para quem não conseguiu assistir a live passada, não se preocupe, não se desespere, que todo o material, tanto da aula passada quanto a lista de exercício que eu soltei na sexta-feira, tanto o material de hoje, de todas as aulas, estão disponíveis lá no Classroom. Professora, como que eu entro no Classroom, pelo amor de Deus? Bom, você digita lá no Google Sala de Aula, coloca o nosso códigozinho, já acessa o material. E corre lá, porque se você ainda não tá no Classroom, você tá, perdendo tempo pros coleguinhas. Então, quem conseguiu assistir a nossa live da semana passada, nós falamos sobre os modelos atômicos, nós iniciamos a atomística, falamos sobre o modelo atômico, como que ele avançou, como que ele foi desde um conceito de átomo levantado por 2 filósofos até o até então mais recente, o de Rutherford Bohr. Hoje, nós vamos falar sobre o modelo mais recente. Lembra que eu citei para vocês que depois do modelo Rutherford Bohr, muitas teorias e muita parte da física quântica foi adicionada nos modelos. E ele foi evoluindo, as preposições foram evoluindo, como tudo na ciência evolui constantemente, o modelo atômico também evoluiu. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o modelo atômico mais atual, que é o modelo atômico mecânico quântico, que... Tomar uma aguinha. Que é um modelo mecânico quântico, como eu estava dizendo, e que nos ajuda a entender muitas outras coisas de química geral. O modelo mecânico quântico, ele trouxe, assim, um boom, mais do que qualquer outro modelo trouxe para a parte da atomística. E a partir dele nós vamos entender muitas coisas, a famosa distribuição eletrônica, números quânticos e muitas outras coisas que nós vamos dando andamento aí. Então o pessoal tá chegando, o pessoal tá se acomodando. Se a live travar, por favor, não me abandonem, que eu juro que eu volto. Então se a live travar, se cair, acontecer qualquer coisa, se pausar, vocês me avisem. Que a internet, né, aqui a gente... Estamos na terra ainda. Se travar qualquer coisa, permaneçam aqui, que eu volto. Se precisar reiniciar a live, a gente reinicia. Mas fiquem aqui. Se o áudio estiver ruim, vocês me avisem. Se estiver muito baixo, se estiver muito rápido, podem mandar aqui nos comentários, que eu tô de olho, tá? Inclusive as dúvidas também, mandem aqui nos comentários, conforme eu vou explicando, que eu tenho um secretário ali, um assistente pessoal, que tá anotando todas as dúvidas de vocês. Mandem dúvidas, viu, gente? Mandem dúvidas. Eu quero gabarito em química esse ano no Enem. Gente, por favor.
Tudo certinho aí, né? Bom, como eu já citei para vocês, nós vamos começar uma parte 2 do modelo atômico. Eu já falei para vocês que muitas preposições foram adicionadas. Só um adentro antes da gente começar o nosso modelo aí hardcore. Hoje a aula vai ser um pouquinho pesada, então eu já vou adiantar para vocês. Prepara aí o bloquinho e a caneta, porque vai ter muita coisa que vai precisar anotar, vai ter muita coisa que vocês vão anotar e vão precisar voltar lá na aula, lá no PDF da aula, olhar de novo, ler certinho, ler detalhadamente. Então já prepara o bloquinho aí, prepara a caneta e fica antenado. Aproveita e já chama aquele amigo, já manda uma mensagem para aquele amigo e fala, você não tá fazendo nada aí? Vamos assistir uma coisa educativa mesmo? Vamos lá na live da professora de Química Geral, vamos aprender um pouco mais sobre Química. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre as preposições que levaram a gente a sair do modelo Rutherford-Bohr, que até a aula passada, a gente conhecia como o modelo mais recente. Mas a partir de agora, nós temos o modelo mecânico quântico. Bom, além dessas preposições, além de muitas teorias relacionadas à física quântica que foram acrescentadas ao modelo, um ponto muito importante que a gente precisa saber é que no modelo Rutherford-Bohr, nós tínhamos a existência dos elétrons e dos prótons. Prótons, cargas positivas que ficavam no núcleo, e os elétrons ficavam nos níveis energéticos, nas camadas. Agora, no mecânico quântico, a gente já considera a existência de nêutrons. E o que nêutrons remete a gente? É exatamente, nêutrons nos remete a uma coisa neutra, uma coisa sem carga, uma coisa amena. Mas era mais ou menos isso. Rutherford, ele já havia admitido que tinha alguma coisa lá no núcleo, tinha alguma partícula que evitava a repulsão entre os prótons. Bom, nós sabemos que cargas iguais, elas se repelem, tendem a se repelir, e cargas opostas, elas tendem a se atrair. Então, Rutherford, ele já tinha falado, gente, tem alguma coisa ali no núcleo, tem que ter alguma coisa ali no núcleo, para os prótons eles não terem repulsão. Mas só foi o cientista James Chadwick que conseguiu provar que realmente existiam outra partícula lá no núcleo que fazia com que os prótons não se repelissem. Como que o James Chadwick fez isso? Ele pegou feixes de partículas alfa. Lembre-se das partículas alfa da aula passada. Se você não lembra, volta lá na primeira aula, no PDF da primeira aula, e lê o que são as partículas alfa. O que Chadwick fez? Ele pegou feixes de partículas alfa e começou a colidir com o elemento berílio. E ele percebeu que o núcleo do berílio radioativo, ele emitia partículas sem carga. Só que essas partículas sem carga tinham uma massa praticamente idêntica à dos prótons. Então, o que o Chadwick constatou? Bom, os nêutrons, eles não têm carga, mas eles fazem uma espécie de isolamento nos prótons que faz com que um próton não repila com o outro. E isso evita o desmoronamento, a destruição do núcleo. Porque imagina, todos os prótons se repelindo, o que ia acontecer com o pobre do coitado núcleo, né, gente? Mas então, o Chadwick, ele pegou e constatou que tinham partículas sem carga dentro do núcleo, os chamados nêutrons, que eles faziam uma espécie de certa forma, eles isolavam os prótons e evitava a repulsão de um próton com o outro. Então, essa foi a principal característica, a principal e uma das primeiras características que a gente precisa se lembrar quando nós falamos do modelo atômico mais atual. Mas, além disso, tiveram outras preposições de outros grandes cientistas, nomes muito conhecidos, que nós precisamos lembrar quando nós falamos do modelo mecânico quântico. Por quê? Muitas vezes você vai encontrar lá no Enem correlações. O que são correlações? Vou dar um exemplo para vocês de questão.
Só um exemplo, não necessariamente vai estar com essas palavras, mas segundo a teoria da conservação de massa utilizado por Dalton, o modelo bola de bilhar compreendia em tananã, tananã, tananã. Assinale quais as alternativas estão corretas. Mais ou menos nesse sentido. Vocês conseguiram perceber que a questão ela pode trazer uma correlação de uma teoria de um cientista com um modelo atômico? Então, é mais ou menos nessa linha de segmento que a gente precisa entender quais são as correlações das teorias dos cientistas com os modelos que nós temos. Tânia disse que está travando. Já conseguimos voltar? Mandem um joinha se estiver tudo ok. Ou nós estamos travados ainda. Pode ser que seja a minha internet ou a internet da Tânia. Estamos ok? Ok. Vamos continuar. Então, nessa introdução para vocês, falando um pouco dos nêutrons, falando que nós já temos um modelo atual, nós temos um modelo mecânico quântico, agora nós vamos começar a correlacionar teorias e cientistas muito importantes com o modelo. Muito importante essa correlação, porque ela vai nos levar, ela vai nos acompanhar em muitos outros conteúdos da química. O primeiro cientista que eu trouxe para vocês, o primeiro cientista que nós vamos fazer uma correlação, nada mais, nada menos que Einstein. Por quê? Einstein, ele já fazia estudos e Einstein já havia estudado e constatado e observado que a luz, ela apresenta ora natureza ondulatória, ora partícula. A luz se comporta tanto como onda, tanto quanto partícula. Então, os estudos de Einstein, eles serviram para outros cientistas estudarem em cima também e começarem a acrescentar outras preposições. Então, primeiro nós começamos com Einstein, com um estudo que observava a natureza da luz, como ora partícula, ora onda. Esses estudos levaram preposições que Louis Vuitton de Broglie, Louis, pelo amor de Deus, me perdoa onde você estiver. Seu nome é lindo francês, mas eu não sei pronunciá-lo. Mas tá lá no PDF, gente, a escrita, então, joinha. Mas o Louis, vou chamar ele de Louis, que é a parte mais fácil que eu consigo. O Louis, ele pegou estudos de Einstein, que falava da natureza da luz, natureza ondulatória e partícula da luz, e ele começou a estudar em cima e ele agregou ao elétron, ele caracterizou uma dualidade ao elétron. Ele falou, bom, então, segundo os estudos de Einstein, observando o modelo que nós já temos, segundo os meus experimentos aqui e os meus estudos, eu vou caracterizar o elétron como partícula-onda. Mas depois de Louis, surgiram alguns outros nomes muito conhecidos também, que também agregaram preposições ao modelo mecânico quântico. O terceiro nome, então, que eu trago para vocês é o Heisenberg. Heisenberg, ele estabeleceu o princípio da incerteza. O que é o princípio da incerteza? Bom, o princípio da incerteza, como o próprio nome já diz, é de algo que não se é certo. Então, segundo Heisenberg, o que acontecia? Ele dizia que era impossível você determinar a posição e a energia do elétron ao mesmo tempo. Então, era mais ou menos assim. Vamos pensar. Se eu tenho um átomo de hidrogênio, que tem um elétron só, e eu pego um super, hiper, mega microscópio e começo a observar o elétron desse átomo de hidrogênio. Ao observar, ao focar no elétron, para eu tentar enxergar ele, para eu tentar observar ele, eu já estaria mandando energia para o elétron. E a partir do momento que eu envio energia para o elétron, ele muda de posição. Então, segundo Heisenberg,
você não ia conseguir saber se aquela posição, quando você viu, era a posição exata dele, ou se ele realmente mudou. Então você não conseguia ter a certeza da posição dele e da energia que ele tinha ao mesmo tempo. Porque se você sabia de uma, a outra mudava, consequentemente mudava. Se você sabia da outra, essa variável já mudava. Então era muito incerto, você não conseguia saber das duas coisas ao mesmo tempo. Mas na verdade, o que você conseguia fazer. Tá tudo ok aí? Na verdade, o que você conseguia fazer era era prever uma probabilidade de qual era a posição e qual era a energia daquele elétron. Então, as coisas se resumiam na probabilidade de saber alguma coisa, probabilidade de encontrar alguma coisa, e não com exatidão. Foi onde Schrödinger ele foi e estudou de maneira ainda mais profunda o que Heisenberg tinha falado. Bom, a gente já viu que o modelo mecânico quântico estava mudando bastante, a gente já tinha um modelo bem aprimorado comparado com o de Rutherford, a gente já tinha a presença bem marcante da física quântica no nosso modelo atômico, então os estudos começaram a evoluir ainda mais. Foi quando Schrödinger, ele, através de equações bem complicadas, bem complexas, mas através de algumas equações, ele estudou o que Heisenberg havia falado de uma maneira ainda mais profunda e ainda mais detalhada, e ele estabeleceu que lembra a região atômica, lembra o que a gente falava de KLMNOPQ? Bom, Schrödinger, ele estabeleceu que aquela região atômica, na verdade, era onde você tinha maior probabilidade de encontrar um elétron. E não uma região que você conseguia saber exatamente onde ele estava. Então pensa mais ou menos assim. Quando eu estou tentando localizar um elétron, aquele famoso encontrar o endereço do elétron, quando eu estou fazendo uma distribuição eletrônica, por exemplo, o que eu estou fazendo, na verdade, é encontrando qual é a região mais provável de que aquele elétron esteja, e não necessariamente ele vai estar naquele pontinho. É mais ou menos isso que as equações de Schrödinger falavam. O que você encontra, na verdade, é uma região de maior probabilidade do elétron estar lá. Depois de Schrödinger, aí começa a ficar ainda mais complicado. Entre Schrödinger e Pauli, que é o próximo cientista que eu falarei para vocês, nós tivemos um contratempo aí. Esse contratempo, esse meio tempo, eu vou explicar depois para vocês. Vou falar de todos os cientistas importantes que agregaram preposições muito importantes ao modelo atômico e depois eu falo desse meio tempo. Por quê? Porque esse meio tempo é uma parte que pode complicar vocês, mas também é uma parte muito importante, então eu deixei ela para o final. Vamos continuar. Temos Schrödinger, que estabeleceu a região de probabilidade de se encontrar o elétron, e nós temos Pauli. Pauli, não tenho certeza da pronúncia também, mas Pauli, o que Pauli dizia? Pauli, ele entrou com o princípio da exclusão, o famoso princípio da exclusão de Pauli. O que esse princípio dizia? Bom, segundo ele, tinha-se uma ordem de se preencher os níveis, subníveis e órbitas. Mas o que são níveis, subníveis e órbitas? Se você só falou de camada KLMNOPQ. É exatamente aí onde entra aquele contratempo que eu falei para vocês. Entre Schrödinger e Pauli, houve uma nova descoberta com outros cientistas. E quando Pauli ele acrescentou a preposição dele, ele já sabia dessa descoberta. Então vamos seguindo a linha de raciocínio de Pauli, depois a gente volta nessa descoberta e aí a gente correlaciona novamente. Mas vamos lá. Pauli falava que tinha uma ordem para preencher o nível, subnível e órbita. Que mais ou menos era isso? O nível eram as camadas, era o nível energético, eram as camadas K, L, M, N, O, P, Q. O subnível era uma região ainda menor que a camada energética, ainda menor que o K, L, M,
essas letras todas. Era o famoso SPDF, que eu tenho certeza que você já viu o SPDF alguma vez na sua vida. E além do SPDF, ainda tinha uma outra região menor ainda, que eram os orbitais. Como isso surgiu é o que eu explico depois, mas tenha em mente. Bom, Pauli, ele falou que tinha uma regra para poder preencher a camada KLMNOPQ, o SPDF e o orbital que ficava dentro do SPDF. Era mais ou menos isso. Mas como que preenchia? Como que era o princípio da exclusão de Pauli? Aí é uma coisa meio complicada. Vou tentar ilustrar para vocês. Era mais ou menos assim. Pauli falava: bom, tem um orbital que fica dentro do SPDF, que fica dentro da camada KLMNOPQ. Como que era? Ele falava que dentro de cada orbital cabiam 2 elétrons. Mas 2 elétrons de um mesmo átomo, eles não poderiam ter o mesmo número quântico, não poderiam ter o mesmo spin. O que é o spin? Spin é o movimento de rotação que o elétron tem no seu próprio eixo. Então era mais ou menos assim. Finge que a minha mão é um orbital. Funcionava mais ou menos desse jeito para Paulo. Minha mão é um orbital. Ele falava, dentro desse orbital cabem 2 elétrons, mas eles precisam ter movimentos de rotação contrários para eles não se repulsarem, não ter a repulsão entre eles, e eles também precisam estar antiparalelos. Ou seja, para Pauli, quando você ia preencher esse orbital aqui, vou pegar os meus 2 elétrons, eles precisavam estar de forma contrária. Então, a ponta da caneta vai ser o nosso referencial. Então, no orbital, um elétron precisava estar assim, com a ponta para baixo, apesar do elétron não ter ponta, mas finge que ele é essa canetinha aqui, e o outro elétron precisava estar assim. Eles precisavam estar antiparalelos, ou seja, um contrário do outro. Por quê? Porque o movimento de rotação dele ia ser de forma contrária também. Se um tivesse em sentido horário, o outro ia estar em sentido anti-horário. É mais ou menos isso. Então, quando você vê lá sobre o princípio de exclusão de Pauli, você lembra lá, a professora de Química Geral fez um esquemazinho com o orbital e com as 2 canetas. Eu tenho que lembrar que no princípio da exclusão de Pauli, os elétrons precisam estar rotacionando um contrário do outro e eles precisam estar antiparalelos, ou seja, se um estiver assim para baixo, o outro precisa estar para cima. Mais ou menos isso. Depois de Pauli, vem o Hund. Hund, ele agregou o princípio da máxima multiplicidade. Mais ou menos ele completou o que o Pauli falava. Bom, se para Pauli ele precisava preencher de maneira contrária um do outro, se Pauli falava que os elétrons precisavam estar assim, um contrário do outro, Hund então completou e falou bem assim, bom, nós temos a repulsão eletrônica, nós temos partículas de mesma carga. O que vai acontecer então? Quando você for fazer isso que Pauli falou, de completar o orbital, você precisa se lembrar que os elétrons, eles precisam primeiro semi-preencher todos os orbitais e depois, se sobrar elétrons, você volta e termina de preencher, para evitar a repulsão e também está bem relacionado com estabilidade energética, mas não precisa se preocupar com isso agora. Depois a gente aprende isso de maneira mais aprofundada. Então, o que o Hund dizia? Tá, você tem um orbital. Finge que você tem 2 orbitais e você tem 3 elétrons. O que você precisa fazer primeiro? Primeiro você pega um elétron, coloca em um orbital. Depois você pega outro elétron, coloca no outro orbital. Como sobrou um elétron, aí você volta no primeiro e preenche ele por completo. Era mais ou menos isso. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, inclusive essa imagem está lá no nosso PDF, mas que ela ajuda bastante vocês a entender. Deixa eu virar.
Como é que vira? Botou ali embaixo, na direita. Gente, temos uma falha aqui. Eu vou pedir ajuda pro meu assistente, porque eu não precisei virar a câmera na outra live. Sumiu o botão, viu? A culpa não é minha. Não. Cancela. Aê! Obrigada! Estão conseguindo ver a imagem? Bom que a gente para respirar um pouquinho. Mandem um joinha se tiver tudo certo, se vocês estiverem conseguindo ver. Acho que tá com delay a live. Conseguindo ver? Então, aê, obrigada, Josué, pelo feedback. O que nós falamos então? Segundo o Rand, você precisava semi-preencher primeiro todos os orbitais e se sobrassem elétrons, aí você voltava e terminava de preencher. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como que era. Aqui, ó, nós temos 3 orbitais. Os orbitais são essas caixinhas, tá vendo? Esses quadradinhos aqui. Os orbitais são essas 3 caixinhas aqui. O que Rand falava? Aqui nós temos 3 elétrons. Eu trouxe para vocês o jeito correto e 2 jeitos errados de preencher. Segundo Rand, o que acontecia? Eu tenho 3 caixinhas, tenho 3 orbitais e tenho 3 elétrons. Então, o que você vai fazer? Preenche primeiro um, depois preenche o outro, depois preenche o outro. Se eu tivesse 5 elétrons, o que eu ia fazer? Do mesmo jeito, preenche aqui, preenche aqui, preenche aqui. Preenche 3, então sobraram 2. Então, eu venho com o quarto aqui, com a setinha para cima, né? Ao contrário. E depois venho com o quinto aqui, com a setinha para cima, ao contrário. Percebam que esse é o jeito errado, porque todos precisam estar no mesmo sentido. O primeiro preenchimento, todos precisam estar no mesmo sentido. E depois, no segundo preenchimento, todos do sentido contrário do primeiro. E aqui também é o jeito errado, ó. Por quê? Porque precisa preencher todos os orbitais primeiro e depois, se sobrar, voltar colocando nos orbitais. Então, o princípio de Rand, mais ou menos falava isso. Tem uma ordem de preenchimento desses orbitais. Semi-preenche todos primeiro, se sobrar, volta e termina de preencher o quanto for necessário. As coisas parecem estar um pouco confusas para vocês, talvez. Essas preposições, elas são um pouco mais complexas do que as preposições que nós tínhamos lá. Mas não é nada muito complicado. O que vocês precisam saber? Então, lembrando, nós estamos no novo modelo atômico, nós estamos no modelo mecânico-quântico, e esse modelo tiveram adicionais de muitos cientistas importantes. Nós tivemos muitos princípios importantes relacionados, que é o que nós estamos discutindo até aqui. O que os cientistas eles adicionaram no modelo mecânico-quântico. Agora, o último cientista que eu vou trazer para vocês, antes de explicar um pouco mais sobre subníveis orbitais, ele é o nosso queridinho e ele é bem conhecido por vocês. Se você não conhece de maneira mais aprofundada, você já ouviu falar dele alguma vez, que eu tenho certeza e eu creio nisso. É o Linus Pauling. Linus Pauling, quando falamos isso, logo já vem o diagrama de Linus Pauling na nossa cabeça. Por quê? Diagrama de Linus Pauling é o que nos leva à distribuição eletrônica, é o que nos leva a encontrar o endereço do elétron, é o que nos leva a saber qual a maior região de probabilidade do elétron. Fui avisada aqui do tempo. Mas relaxa que a gente já estamos fluindo, já estamos quase acabando. Então, o último nome do cientista
um dos importantes que agregaram o modelo mecânico quântico foi Linus Pauling. Linus Pauling pegou tudo o que todo mundo tinha falado e falou bem assim: pessoal, vamos organizar isso daqui? Vamos organizar, vamos então encontrar onde o elétron está, vamos dar uma organizada, vamos distribuir todas essas informações e vamos fazer a nossa distribuição eletrônica. Mas a distribuição eletrônica a gente vai aprender na próxima aula. Porque antes é muito importante que vocês aprendam sobre como que surgiu o SPDF. Lembra que eu tinha falado para vocês que entre Schrödinger e Paulo teve um contratempo? Teve, na verdade, o descobrimento de subníveis. Porque quando Paulo iniciou os estudos dele e as aplicações, ele já sabia da existência desses subníveis. Então, o que aconteceu? Um cientista, um físico, chamado de Sommerfeld, ele fez estudos baseados no modelo atômico de Bohr, o modelo atômico de Rutherford Bohr. Por isso que o modelo atômico de Rutherford Bohr também é muito citado, porque ele foi o grande influenciador e ele propiciou muitas descobertas para poder chegar no modelo mecânico quântico. Então, o Sommerfeld, ele se baseou no modelo de Bohr e ele fez experimentos e estudos e ele chegou na conclusão de que as camadas que nós tínhamos, K, L, M, N, O, P, Q, elas eram divididas, na verdade, eram divididas em regiões menores do que elas. Ou seja, nós tínhamos uma grande camada, mas nessa camada a gente ainda tinha uma região menor ainda, um subnível. E através do experimento, ele chegou nas siglas SPDF, que é... Cada sigla é uma palavra em inglês. Eu deixei lá no PDF para vocês, porque eu não lembro de cabeça o que significa o SPDF. Mas ele chegou nesses subníveis. Depois que ele chegou nos subníveis, o inglês Stoner, ele chegou no valor para esses subníveis. Ou seja, ele atribuiu qual era o número máximo de elétrons que cabiam no S, no P, no D e no F. Esses valores são conhecidos, nós conhecemos, são valores que nós utilizamos na distribuição eletrônica. Então, o S cabe no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Para ficar facinho decorar, é só pensar que muda de 4 em 4. O primeiro é 2 e depois vai somando 4 até 14. Vou mostrar para vocês como eram mais ou menos para vocês poderem entender. Aqui. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui é como se nós tivéssemos um átomo por completo. Então, o que acontecia? Aqui, camada K, nós tínhamos um subnível. Camada L, 2 subníveis. SP, AM, SPD, AN, SPDF, O, SPDF. Esse G, você pode perguntar assim, nossa, mas eu nunca vi esse G. É porque alguns, por exemplo, esse G, esse F, esse G, esse H, esse D, esse F, esse G e esse H, eles estão vazios nos elementos que nós conhecemos. Aqueles elementos da tabela periódica não completam esses subníveis. Mas era mais ou menos assim como os subníveis eram divididos em um átomo. Bom, depois então que já se conhecia como as camadas eram divididas em subníveis, aí nós voltamos lá para o Pauli. Lembra que Pauli falou, temos os níveis, são as camadas, temos os subníveis, e dentro dos subníveis nós ainda temos orbitais, que são o que nós preenchemos? Pois é, Pauli, lembra que Pauli falava, cada orbital completa com 2 elétrons. Então vai ser mais ou menos assim. Tá ok. Temos 5 minutos. Não tem problema, dá tempo tranquilo. Vai ser mais ou menos assim. Eu já vou mostrar a imagem direto para vocês.
Pauli dizia: cada orbital completa com 2 elétrons. Então, se cada orbital completa com 2 elétrons e no meu subnível S cabem somente 2 elétrons, então eu preciso ter só um orbital, porque eu já consigo colocar os 2 elétrons aqui. Se no meu subnível P cabem 6 elétrons, e Pauli disse que são 2 elétrons por orbital, então basta eu ter só 3 orbitais, porque eu coloco 2 aqui e 2 aqui. A mesma coisa se repete para o subnível D e o subnível F. Se aqui cabem 10, eu só preciso ter 5 orbitais, porque daí eu coloco 2 em cada um, e o F do mesmo jeito. Cabem 14, eu completo com 2 elétrons em cada um, então eu só preciso ter 7 orbitais. Aqui eu tenho mais ou menos para vocês, ó, trouxe mais ou menos para vocês como se preenche. Como a imagem é comprida, eu vou mostrar assim. Aqui, ó, o S cabem 2 elétrons, então nós temos 2 elétrons em orbital só. Aqui o P cabem 6 elétrons, então nós temos 3 orbitais com 2 elétrons cada um. Aqui o D. Então foi mais ou menos isso. O modelo mecânico quântico, ele ganhou novas preposições, e novos estudos ainda mais aprimorados que trouxeram revoluções gigantescas. Vocês podem ver que tudo que eu citei para vocês são coisas que nós aplicamos atualmente. Que eu citei para vocês de conhecer o subnível S, PDF, conhecer como se completam os orbitais, conhecer a ordem de preenchimento dos orbitais, são coisas que nós utilizamos hoje em dia, são coisas que nós aprendemos na escola, coisas que nós utilizamos todas as vezes que vamos resolver exercícios na parte de química. Então é essencial a gente aprender. Eu quis trazer para vocês, eu sei que é um conteúdo um pouco mais chato, porque envolve umas coisas assim um pouco mais complicadas, mas eu quis trazer para vocês aqui na live de uma maneira um pouco mais lúdica, para que vocês não ficassem meio confusos. Mas o essencial é, leiam o PDF, já está disponível lá no Classroom, leiam, manda as dúvidas lá no comentário, manda aqui no direct do Instagram, manda aonde vocês me encontrarem e aonde vocês encontrarem o Edu Cursinho. Hoje o que eu tinha que passar para vocês é um pouco dessa atomística parte 2. Na aula que vem eu vou vir com distribuição eletrônica e os números quânticos. A distribuição eletrônica, nós vamos aplicar tudo que nós aprendemos hoje, por isso é essencial que vocês tirem suas dúvidas e estudem de maneira mais aprofundada e entendam todos os pontos que eu trouxe para vocês aqui hoje nessa live. Então, muito obrigada. Eu sei que nós temos pouco tempo. 2 minutos, dá tempo de mandar uma pergunta de boa. Você ficou com alguma dúvida? Ficou tudo ok? Deu para entender? Ficou tudo ok aí? Pessoal, não deixem de acompanhar as lives, não desanimem, a gente está só começando uma jornada que ela só para no começo de novembro, no primeiro fim de semana de novembro. Então não deixem de acompanhar as lives, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve, entre na nossa sala de aula na plataforma do Classroom, façam tudo o que for possível agora, pessoal, não deixa para a última hora, porque acredite em mim, é uma coisa tipo assim, é difícil, eu sei, desanima bastante ter que estudar na pandemia e a gente acaba perdendo os horários, é um pouco desmotivante, mas lembre-se que você vai colher os frutos disso depois. Então, fiquem com Deus, fiquem bem, lembrem-se que o maior desejo de vocês, e para muitos o sonho, é entrar na faculdade. Então lembre-se que o que vocês plantarem agora, vocês vão conseguir colher em janeiro do ano que vem. Então não desanima, eu estarei aqui toda terça-feira para lembrar vocês de não desanimar. Vou estar aqui com vocês, mesmo durante as aulas. Eu vou continuar mantendo contato com vocês. E não desanimem, porque o que a gente plantar agora, a gente vai colher frutos lá em janeiro. E o fruto é um dos maiores sonhos de todos, que é ingressar na faculdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima live na terça-feira, gente. Tchau.
Tchau!